E aí, beleza? Como é que vocês estão? Vocês já se perguntaram em algum momento como que surge uma favela, né? Uma comunidade, um gueto, uma quebrada, né? Como vocês chamam da forma que vocês quiserem, né? Acho que não, né? Na verdade, isso é algo tão banal que eu creio que não é algo que as pessoas se perguntam no Brasil. Mas eu, como um bom observador que sou, durante os meus percursos que eu faço na cidade, eu acabei observando que está surgindo uma nova comunidade, uma nova favela, né? E eu decidi gravar, mostrar um pouco dessa realidade para vocês, trazer para vocês verem na prática como é que é viver num local sem estrutura, num local realmente sem nenhum, na minha opinião, sem nenhuma condição adequada, né, para ter uma vida minimamente digna ali. Mas eu decidi trazer isso, mostrar a realidade para vocês, sem nenhum tipo de romantização. Já adianto também que não, a intenção do vídeo não é fazer nenhum juízo de valor das pessoas que lá vivem, né? Não é essa a minha intenção. A intenção realmente é trazer a realidade, mostrar como é viver lá, né, nesse local. E já de antemão, quero falar para vocês, mostrar para vocês já terem um pouco da ideia de como é viver numa comunidade, né, numa favela. Logo mais abaixo, vocês vão ver aquela senhora ali, ó. Aquela senhora, durante a gravação, ela veio me abordar, perguntar se eu tinha visto um rapaz. Ela é a avó desse cara, né? E ela veio me falar que o cara tava, se eu tinha visto o cara, porque o cara tava em surto, né? Surto de abstinência. Vocês já imaginam, né? De drogas. Infelizmente eu não tinha visto, não vi, falei pra ela, e ela tava bastante preocupada mesmo. Então, isso é só o dia a dia, é corriqueiro, é o normal de quem mora lá, né? Infelizmente, é isso que acontece. Então, quero levar vocês lá, pra vocês verem, terem noção do pouco da realidade, de como é, e vamos nessa. Bom, como eu tinha dito pra vocês, a gente vai dar um rolê para eu poder mostrar para vocês um pouco da realidade de quem vive nesses locais. Como vocês já podem observar, primeiramente, vai ser extremamente desorganizado, muito lixo. É uma rua de chão batido, né? Muita sujeira, nenhum tipo de organização. Isso é o normal. E casas de madeira, literalmente de madeira, totalmente improvisado, né? Sem nenhum tipo de organização, literalmente no meio do nada. E aqui eu tô no meio de. Aqui é uma parte. Como é que eu posso dizer? É o caminho para a parte mais nobre da cidade. E infelizmente aqui gera um contraste que é punk para mim. Você vai ver, como vocês vão ver, como eu vou mostrar para vocês, na verdade, né? Vocês vão ter essa noção das casas, como é. Eu quero trazer quero convidar vocês para vocês verem esse contraste e refletir junto comigo. Porque assim, não é só sobre pobreza, né? É como essa realidade foi construída, né? Como ela se constrói ao lado daquilo que a gente chama de riqueza. Porque como eu falei para vocês, logo um pouco mais à frente vai estar um bairro bem nobre aqui da capital, né? De onde eu tô, que é Fortaleza. E caminhar por aqui me faz pensar em algumas tipos de pessoas, né, que costumam dizer algumas frases soltas assim, que sair dessa situação é apenas uma questão de esforço. Essas pessoas estão aí porque querem. Como assim, né? Como se as pessoas gostassem de viver nesse tipo de situação. E outras pessoas, né, enxergam isso como uma espécie de cultura, né? Como se fosse um traço aí quase folclórico, mágico da nossa sociedade viver no meio dessa situação, ficar preso nessa situação. Eu quero trazer essa reflexão para vocês verem e pensarem, né? Se é tão simples realmente assim. Será que dá mesmo para reduzir essa realidade só com essas frases de efeito, né? Ou será que existe uma complexidade maior nessa comunidade, né, com essas pessoas que você olhando em volta, você vai perceber que é muito difícil,
certo? Então, à medida que eu vou caminhando, eu começo a pensar, né? Não, assim, elevar o pensamento, que assim, como eu falei para vocês, não quero trazer nenhum tipo de juízo de valor, não quero buscar o culpado, ou quem tá certo, quem tá errado nessa situação, sabe? Não é só sobre política, cultura, ou é só essas pessoas se esforçarem que elas vão sair daqui. Eu quero trazer uma observação, eu quero que vocês observem, eu quero que vocês vejam, sabe? É sobre conhecer a existência, saber que essas pessoas existem e elas estão aí, né? E muitas vezes não, a grande maioria das vezes, elas são invisíveis para qualquer outra pessoa. Então, a gente vai começar. É isso que eu quero trazer para vocês, esse ponto de visão. E assim, caminhando, vocês, durante a caminhada, durante o percurso, vocês vão perceber que o local é realmente paupérrimo. Ruas de barro, né? Chão batido, casas de madeira, telhado de zinco, né? O famoso Brasilite. E aí você já consegue ter uma imaginação, consegue imaginar, imagina quando chove. Como é que chove? Quando chove, como é que fica isso, sabe? Totalmente alagado, né? Rato, barata, mosquito, que infelizmente eles estão literalmente no meio de um mato, no meio do mato, né? Você vê as casas sem nenhum tipo de condição, sem nenhum tipo de condição, saneamento inexistente. Imagina acordar, dormir, sair para trabalhar, né? E ter que voltar para esse local. É bem difícil, realmente, cada lugar sem nenhum tipo de conforto, né? Mas mesmo assim vocês vão conseguir observar que e isso me chamou a atenção, né? Que as pessoas elas acabam tentando trazer um pouco de dignidade mesmo nesse local tão ruim, assim, sabe? Tentam enfeitar suas casas, tentam dar o máximo que elas podem de dignidade. Realmente, acho que a palavra certa é essa, dignidade, porque realmente não é fácil viver nessa situação, né? De paredes frágeis, de chão péssimo, viver entre pragas, né, ratos e baratas, é algo realmente terrível, mas aí você consegue observar a força. Isso é algo bem nítido. Quem já passou, quem já viu nesse tipo de condição sabe o que é. A resiliência que existe aí, mesmo nesse improviso, mesmo no local onde você, a grande maioria das pessoas, só vai ver esquecimento, né? Só vai ver dor. As pessoas conseguem ser bastante resilientes, bastante fortes, né? E isso é o que mantém essas lutas, né? É o que mantém isso de pé, sabe? E como eu falei pra vocês, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de juízo de valor, aqui você vai ter histórias, né? Ninguém sabe como essas pessoas chegaram aí. Muitas vezes elas vieram do interior, né? Tentando uma vida melhor na capital, só que essa vida melhor não chega por N questões, né? E você é dragado, é sugado para essa realidade difícil que para quem vive nas grandes capitais, pelo menos aqui em Fortaleza, essa é a grande realidade. Essa é a sina, né, da cidade, onde você vai ter um bairro inteiro de bastante pobre e 2 quilômetros à frente você vai ter um bairro extremamente rico. Infelizmente, a desigualdade aqui é assim. Eu penso, imagino, até por já ter passado por situação bem semelhante, como é difícil carregar esse fardo, sabe? Se sair e não ter o mínimo de infraestrutura, né? Não conseguir levar seus filhos para uma escola decente, não ter saúde de qualidade, que é o que tanta gente imagina que quer. E infelizmente isso é bem distante para quem vive nessas condições, não é? E essas histórias elas quase nunca são contadas, até porque esse local é esquecido. Ninguém se importa. Ele vai viver aí como se fosse um local invisível durante a maior parte do tempo, né? Para a grande maioria das pessoas aqui são esse local, essas pessoas são só números que vão aparecer no noticiário como estatísticas, né? Para agradar um lado, agradar outro, como violência que infelizmente impera num local assim, né, de uma ocupação irregular, mas eles são números. Mas não é isso que eu quero trazer para vocês, né?
Eu não vejo eles dessa forma, não vejo eles só como números, né? Eu quero trazer, quero que vocês entendam, na verdade, que aqui existem pessoas, vidas e sonhos. Aqui existem bastante sonhos, pessoas, como eu falei, que talvez tenham vindo do interior, de outro local, tentando ter um lar, né? Tentando ter uma vida mais digna que eles talvez não conseguiam ter no local onde eles viviam anteriormente. E como vocês podem ver, tudo é paupérrimo. Parece uma cidade de interior. Muito do interior. Parece algo medieval, mesmo assim, né? Não é bonito, não é confortável, não é estável, né? Parece que é impossível sair daí. Mas sim, você também vê que há um ponto de resistência muito grande das pessoas. Elas resistem, sobrevivem, apesar da dificuldade imensa. Porque para tudo isso que elas construíram acabarem, basta uma chuva. Em Fortaleza não chove tanto, mas quando chove, chove realmente, valendo, né? E basta uma chuva para simplesmente acabar tudo isso. Jogar tudo isso fora. Tudo que elas construíram. E realmente elas perderem tudo em uma noite, por exemplo. É um pouco da reflexão que eu quero trazer para vocês. Como é frágil, né? Essa situação, sabe? E assim, será que a gente realmente conhece a história dessas pessoas? Ou será que a gente prefere só acreditar nessas versões simplificadas de que, beleza, isso é cultura, ou então é preguiça. Esse povo tá aí porque eles querem, né? Eu não vejo assim, não vejo como essa cultura, né? Quando eu escuto essas pessoas, e com certeza não é preguiça, não é mesmo preguiça, né? Que realmente as pessoas estão atrás da dignidade, elas querem uma vida melhor, não só para si, mas para os seus entes, né? Mas infelizmente isso vai passar batido na grande maioria das vezes, porque como eu falei para vocês, ninguém se importa. Eles são realmente números, né? Mas é impossível não notar o contraste, sabe? Aqui esse local fica na beira de uma estrada, próximo ao aeroporto internacional de Fortaleza, né? Só para vocês terem uma ideia, muito próximo aos bairros mais ricos da cidade. E aqui você vai ver carros de luxo passando como como eu falei, como se esse local fosse completamente inexistente, né? Como se isso fosse banal, é normal, sabe? Essa pouca distância com um local tão rico me faz pensar como essas pessoas são invisíveis, sabe? E como muitas coisas parece não fazer sentido. Isso pra mim não faz sentido. Não, como que daqui 2 quilômetros à frente vai ter um bairro rico, próspero, e aqui vai ter pessoas vivendo nessa condição, sabe, cruel, passando despercebido. Porque como eu falei, muita gente está passando na sua Land Rover, na sua BMW, indo pro almoço, gastar ali seus 400, 500 reais num restaurante de luxo, numa excelente refeição, e eles não têm nenhum problema com isso, não estão errados, né? Mas, assim, 500 reais às vezes é o dinheiro que um pai, uma mãe tem para sustentar a casa num local como esse, sabe? Como realmente é desigual, sabe? E a distância não é grande. Nós não estamos falando. É como se tivesse uma cidade dentro da cidade. São duas cidades. Tem a cidade oficial, por exemplo, que é dos ricos, e tem essa cidade verdadeira, que é a maior parte da cidade, que é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês, essa realidade, né? E assim, como eu falei, realmente não é bonito, não é romântico, né? Esse contraste social nunca vai aparecer no cartão postal. Não é isso que os turistas querem ver quando vêm para cá, para Fortaleza. Eles estão interessados em outras coisas, não é mesmo? Mas isso nunca, eu pelo menos nunca vou entender isso como cultura ou algo dessa forma, né? Algo desse sentido. Mas assim, com tudo isso você consegue ver que tem perspectivas diferentes, né? Como as realidades aqui é interpretada de formas diferentes. Essas pessoas, elas querem a mesma coisa que todo mundo. Querem saúde, querem educação, sabe? E elas são simplesmente esquecidas ou defendidas que sejam mantidas nessa situação por, né,
ou um grupo ou outro grupo que acha isso legal, né? Infelizmente, né? Isso é tratado meio que como a brasilidade. Mas aqui, num local como esse, o que você vai encontrar é sacrifício, realmente. Ou você acha, o que é que passa na cabeça de um pai, por exemplo, quando ele sai para trabalhar de manhã e deixa o filho dele numa situação como essa? Ou quando o filho dele chega para ele e ele não sabe o que é que vai almoçar ou jantar, ou se fez a refeição num dia e não sabe o que é que vai comer no outro. Então eu jamais vou ver isso como algo simples de resolver, porque não é. E jamais vou ver isso como. Jamais vou aceitar que isso seja romantizado, sabe? Realmente só quem viveu, só quem sabe, só quem passou, sabe como é cruel você viver numa realidade, numa situação como essa. Não é fácil, sabe? É terrível, realmente, ficar nessa situação. De cara você já nota as principais dificuldades, que eu acho que pra mim é o que destrói o pouco de dignidade que essas pessoas tentam ter. Falta de saneamento, né? Não tem calçada, nenhum tipo de calçada, que é o básico. Você não vê o que parece que os impostos não chegam, né? A impressão que passa é essa. Parece que os impostos não chegam aqui, né? É o local onde não mais distante, onde, por exemplo, o Estado, né? Ele não alcança, sabe? E infelizmente isso é algo propagado, é o que vai acontecer, não vai parar. E com certeza é a realidade não só aqui da capital, em Fortaleza tem várias. Vou trazer outras situações para vocês, né? Mas creio que com certeza na cidade de vocês também deve ter algo assim, né? Essa desigualdade tão gritante que a gente naturalizou. Essa é a verdade social do Brasil, essa é a realidade social do Brasil. E a minha intenção aqui, como eu falei pra vocês, eu não quero trazer respostas, né? Não, até porque não é esse papel, eu não tenho essas respostas. A minha intenção aqui é trazer uma reflexão para vocês verem como é a realidade, verem como é viver num local assim, verem as condições das pessoas que vivem nesse local, né? Porque é muito fácil de fora você no seu belo apartamento dizer que é só acordar cedo, tomar banho gelado e ver vídeos de economia que você vai mudar de vida. Ou vão dizer que é só isso é cultura, essas pessoas vão conseguir, vão superar, porque tudo isso. E não é fácil, galera. Não é simples, certo? A vida aqui não é uma metáfora, nem exemplo de superação para inspirar palestra motivacional, se liga? E nem não é uma peça folclórica para ser exibida como parte aí da identidade nacional, a cultura, né? Isso aqui é a vida real, é a vida acontecendo e com as contradições em prática sendo jogada na nossa cara, sabe? É dor, é resistência, é falta, é improviso, é esperança, resiliência e paciência, sonho de que a sua vida vai melhorar. É isso que mantém, que motivam essas pessoas, sabe? É isso que fazem com que essas pessoas permaneçam, por exemplo, num local como esse, né? Então, sabe, como eu falei, não vim aqui para trazer respostas, não vim fazer juízo de valor, realmente é mais um vídeo para mostrar, para vocês verem, entenderem, conhecerem um pouco desse local e ver as situações, essa situação, ver como é. Mas assim, não dá para esquecer que esse é o contraste, né, que faz a gente refletir como é possível ter essas duas realidades, uma tão próxima da outra, assim, e parecer que elas nem existem, sabe? Durante essa caminhada eu refleti bastante, porque eu sou fruto de um local como esse, sobrevivi, saí, conseguimos, eu, minha família, porque é bem difícil, realmente, né? E aí existem famílias, solidariedade entre os vizinhos, resistência, resiliência, né? E são, você pensa que não, mas pequenos gestos que fazem a diferença, gestos de caridade, que existe realmente. Por isso que o intuito da palavra é comunidade, deles realmente se ajudarem. Então, mais uma vez, eu não quero romantizar isso e nem quero simplificar, né? Não é beleza viver num lugar sem água encanada, sem esgoto, sem segurança. Não tem nada, não é poesia. Não existe poesia nesse sentido. Minha intenção é realmente trazer a vida como vocês viram. Então, muito obrigado quem ficou.
Até o próximo vídeo, se eu não for roubado. E valeu, galera.